Como vai? Tudo bem com vocês? Ah, desculpa, Time. Nada não. Estamos Como ótimos. sempre. Vocês coloquem o nome no chat, tá certo? Para a gente corrigir nossa atividade, né? A gente deixar a atividade da página 123, né? 124 também. As 3 questões, e a gente vai estudar as outras e a gente vai entrar em um novo conteúdo hoje, tá certo? Vamos lá, todo mundo colocou o nome já? Bom, livro aberto, tá certo? Livro aberto, página 123, tá bom? Vou pôr aqui no chat. Qual é o livro? Livro de história, tá bom? Professor, a gente teria que fazer as questões do Enem ainda, né? Falou o que, Maria? As questões do Enem que tem na página 125, a gente tem que fazer. Sim, a gente vai fazer. Eu deixei só essas 3 para hoje. Professor, agora nós vamos fazer um vestibular, professor. Ei, Não entendi. Fale só um. Agora nós vamos fazer aquele vestibular, aquelas questões objetivas. Sim, mas primeiro a gente vai corrigir as questões da página 123 e 124, certo? Vamos lá, todo mundo, livro aberto, página 123. Primeira questão. Comente as 3 teorias abaixo sobre a presença dos hebreus em Canaã. Primeiro item, a teoria da ocupação pacífica. Quem foi que fez? eu fiz Pois tudo, fala. né? É a concepção de que quase não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã. Tá correto? Uhum. Raramente haviam conflitos, exato. Pois é, eu escrevi mais ou menos a mesma coisa. Conclusão que diz que quase não houve conflitos em Canaã. Fala que o retorno se deu pelo assentamento de vários agrupamentos ao longo da Palestina, que eventualmente confrontavam. Tá certo, tá certo. A minha. A Pode minha eu falar. botei assim. Essa teoria diz que quase não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã. A mesma coisa que a do Time e a minha. Correto. E a próxima, item B. A teoria da revolta. Segundo essas linhas, não houve o êxodo hebreu. Êxodo. Antes de camponeses teriam assimilado novas ideias e revoltados, os cananeus superaram a fase de religião politeísta e chegaram ao monoteísmo, unificando-se. Tá correto, professor? Correto. Mais alguém quer falar? Eu também, professor. Quer dizer, teoria que conta que não houve êxodo hebreu. Antes, os camponeses teriam assimilado novas ideias e, revoltados com os cananeus, superaram a fase da religião politeísta e chegaram ao monoteísmo, unificando-se. Diversos conflitos teriam ocorrido nesse processo. A minha. Segundo essa teoria, não houve êxodo hebreu. Os camponeses teriam assimilado novas ideias, superando do politeísmo e chegaram ao monoteísmo. Monoteísmo. Certo. Próxima questão é a seguinte. Aos poucos, os hebreus, tendo se fixado em regiões onde já existiam... Professor, pulou uma AC. Eu ia ser? Sim, a teoria da evolução pacífica, Pois tem é. razão. Comente Posso ela, falar a então. minha?
Pode sim. É a hipótese de que a unificação entre cananeus e hebreus não aconteceu de forma rápida devido a algumas diferenças religiosas que foram sanadas com o tempo. Tá correto, professor? Correto, tá Aqui, correto. Vitor, bloqueia. Não, você não disse nada. Uma ideia de que a unificação entre cananeus e hebreus não aconteceu de forma rápida, devido a algumas diferenças religiosas que foram sanadas com o tempo. Quais eram as principais diferenças? A minha é assim. As diferenças religiosas não aconteceram de forma rápida, mas com o passar do tempo. A principal diferença, meus queridos, era que os hebreus eram monoteístas e os cananeus politeístas, certo? Por isso, né, que de acordo com essa teoria, houve uma demora nessa unificação, né? Divergência, como eu já falei para vocês, isso lá na aula de geografia. Divergência refere-se a coisas opostas. Convergências são coisas que estão indo para o mesmo lado. Então, se tinha uma diferença religiosa, é porque tinha uma diferença. Vocês notem até que divergência, aliás, parece com diferença, né? E convergência é com concordância, né? São coisas que concordam, estão indo na mesma direção. Ou seja, essa divergência era principalmente pelo fato de os hebreus serem monoteístas, né? O monoteísmo é como se estivessem indo para esse lado, e os cananeus eram politeístas, né? Estavam indo para o outro lado. Tinha essa divergência, que resultava nessa conflitância, né? Nesse conflito ideológico, certo? Mas a resposta de todos está correta. Estou só acrescentando mais um detalhe, certo? Vamos lá. Aos poucos, os hebreus, tendo se fixado em regiões onde já existiam outros povos, como os cananeus e os filisteus, perceberam que deveriam unificar as tribos. Pensando nisso, como se deu a constituição do Estado hebreu? Posso falar, Dizer- professor, a minha? Maiane, Taimon e outra pessoa que falou aí. Pode falar. Ocorreu no momento em que houve a primeira ameaça de invasão dos filisteus, por volta do ano de 1000 a.C. Tá correto? Acrescento algo. Tá correto, tá correto. Pode falar, Taimon. Foi trágico, com diversos confrontos, mas que causaram a centralização do povo. Como diz no Êxodo, liderado por Moisés e concluído por Josué, objetivava a Canaã. Ao chegarem, os hebreus encontraram povos fixados naquela terra desde o exílio, os cananeus e os filisteus. Por isso iniciaram diversas batalhas contra os povos pela terra prometida. É importante falar também dos chefes militares, tá? Dos juízes. Correto? Tá correto também, tá corretíssimo. A minha. Ocorreu quando houve a primeira ameaça de invasão dos filisteus, devido ao tempo diante das constantes ameaças, resolveram unificar suas 12 tribos, criando uma estado metármana que O seu microfone cortou, eu não entendi suas últimas palavras. Criando uma o quê? e um estado. Certo. Agora sim, a gente vai para um texto complementar. Vai servir de grande ajuda para a gente ir para o vestibular do Enem, certo? Professor, E a 3, professor? repete a 2. Só um minuto. O professor já leu a 3? Não, né? A gente vai para ela agora. Uhum. A 2, você quer a pergunta ou a resposta? A resposta. Resposta?
Seguinte, a formação, né? A formação do Estado hebreu foi difícil, marcado por momentos de instabilidade, como foi o próprio Êxodo, né? Após mais de 400 anos de escravidão, os hebreus retornaram para Canaã. Deixa eu ver isso aqui. Não é nada demais no chat. Os hebreus retornaram para Canaã e os chefes militares foram instituídos, que eram juízes, né? Lá em cima até fala que tinha uma juíza, que era mulher, tinha também nomes conhecidos como Sansão, Gideão, Samuel, Que livro que e que foram página? enviados por Jeová, né, por Deus, para liderarem os hebreus. A gente já está na página 120, ainda, aliás, na página 123, livro de história, né, certo? Com a centralização dos reis, né, os hebreus unificaram as 12 tribos. Né? Essas 12 tribos se unificaram por conta das constantes invasões que estavam acontecendo, né, as tentativas de invasões. E o povo hebreu, que estava todo dividido, né, as tribos estavam divididas, eles resolveram se unir numa só. Tem alguém com o microfone ligado? É uma impressão minha. Pronto. Ô, professor, com licença. Pois não. Todos nós sabemos que amanhã é feriado de Corpus Christi. Terá aula amanhã? O nosso feriado foi adiantado, não foi? Foi. Ai, que triste. Assim, por mim não teria problema nenhum. Até agora o que eu sei é que vai ser normal. Que triste. Nossa. Não vai ser feriado? Só que eu queria jogar Free Fire. Feriado. E jogar Free Fire. Oxi. A cara do professor tentando chamar Vamos ele. agora para a terceira questão. Brincadeira, tá, Maiane? Cada um joga o que quiser. Inclusive, eu jogo outro joguinho, mas isso é assunto para outra hora. Quais fatores, terceira questão, tá? Quais fatores levaram à divisão do Estado hebreu? Que reinos Posso falar, professor? surgiram? Pode. O reino dos hebreus foi dividido em dois. Após a morte de Salomão, houve uma crescente insatisfação do povo com os altos impostos e por causa das disputas políticas, aí a resposta da outra, tribos, a capital era Jerusalém. Acho que não saiu. Tá correto, professor? Correto. Professor, posso dizer? Pode. O povo hebraico passou por uma grande crise política no início de sua unificação, que deu origem ao reino de Israel, com a morte do rei Salomão em 935 a.C., que foi agravada quando apareceram dois pretendentes ao trono, Jeroboão I e Roboão, filho de Salomão. Por isso, o povo se dividiu em dois reinos, reino de Israel, Jeroboão I, e reino de Judá, Roboão. Isso, ótimo. Vou ajudar aqui, Pedro Marcelo. A minha do time tá correta, né, professor? Então nós não precisamos copiar o que o professor vai botar. Não precisa não. Deixa eu ver aqui. Tem a primeira parte aqui da terceira questão. Tá? Aqui é só para complementar. Aí, Pedro Marcelo. Se tiver um pouquinho grande, dá para resumir também, tá? Você pode apenas falar que a administração
do rei Salomão foi contestada, certo? Devido aos altos impostos, e que após a morte de Salomão, houve uma crise no reino quanto à sucessão, né? Já que tínhamos dois pretendentes ali, tínhamos Roboão e Jeroboão, né? Jeroboão primeiro, de modo que ficou dividido, o reino ficou dividido em dois. O reino de Israel, com 10 tribos, né? Com capital em Samaria, governado por Jeroboão, e tá correto, tá, irmão? Tá correto. E o reino de Judá, composto por 2 tribos, com a capital em Jerusalém, ficou para Roboão, certo? Uma diferença enorme. Amém? De novo, lá vai. A primeira parte, viu, Tiago? E a segunda. Tcharam. Agora sim, as festas judaicas. Texto complementar. As datas das festas religiosas dos judeus são móveis, pois seguem um calendário lunisolar. As principais são as seguintes: Purim, onde os judeus comemoram a salvação de um massacre elaborado pelo rei persa Assur. A Páscoa, onde comemora-se a libertação do povo judeu da Onde você escravidão do está? Egito. O que você está lendo, professor? Depois da terceira questão, olha, aqui em texto complementar. Certo. Repetir, por favor. Eu só estava lendo, olha. As datas das festas religiosas dos judeus são móveis, pois seguem um calendário lunisolar. As principais são as seguintes: Purim, que é onde os judeus comemoram a salvação de um massacre elaborado pelo rei persa Assur. A Páscoa, onde comemora-se a libertação do povo judeu da escravidão do Egito em 1300 a.C. O Shavuot, que celebra a revelação da Torá ao povo de Israel por volta de 1300 a.C. O Rosh Hashanah, nessa festa é comemorado o Ano Novo Judaico. Yom Kippur, considerado o dia do perdão, né? Os judeus fazem jejum por 25 horas seguidas para purificar o espírito. O Sukkot refere-se à peregrinação dos 40 anos pelo deserto após a libertação do cativeiro do Egito. A Chanukah, que é onde comemora-se o fim do domínio assírio e a restauração do Templo de Jerusalém. E o Simchat Torah, onde celebra-se a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. É só mais para fins informativos do que outra coisa. Agora sim, a gente vai ver as questões que vão ficar para casa, certo? E a gente vai entrar no conteúdo sobre os fenícios e os persas, certo? Já tem uma apresentação pronta aqui para vocês. Hoje as alturas vai ser de apresentação, certo? Algumas sim, e talvez outras não. Primeira questão. Já passou metade da aula. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram... Cadê e o slide, professor? Para ver essas questões aqui? Sim, o professor disse que ia botar um slide aí, não disse? Não, mas o slide é do conteúdo novo. Isso aqui é sobre coisas que a gente já viu. Ah, tá. Essas questões aqui são todas sobre o conteúdo que está lá acima, certo? No caso de vocês, está para trás. Certo? Essas questões são sobre o conteúdo que a gente já viu. O slide é de um conteúdo novo, certo? As questões aqui vai falar de Jerusalém, do reino de Israel, Judá, dos hebreus, de Canaã, do Egito. São coisas que a gente
Já viu, uma coisa que a gente acabou de falar até, certo? Então vamos só responder o vestibular. Isso, exatamente. Entre os povos do Oriente Médio, olha só, os hebreus, que a gente está estudando, foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas. A partir do enunciado acima, assinale a alternativa incorreta, né? Ou seja, temos 5 alternativas. 4 vão estar certas e uma vai estar errada, né? Vamos lá. Povo hebreu, né? Originários da Arábia, os hebreus constituíram 2 reinos, o de Judá e o de Israel, na Palestina. Isso aqui já está correto, né? Ou seja, não vou marcar a A, certo? Entenderam? Vocês vão marcar da B para baixo. Já estou dando uma colherinha de chá para vocês. Vocês vão ler e encontrar a informação, ó, que está totalmente errada. E vocês vão marcar ela, certo? Tranquilo, fácil, né? Vocês vão ter que concordar que está fácil. Tanto que eu não vou nem ler as outras, porque se você ler, você encontra a informação correta. Aliás, você vai encontrar a informação incorreta e é essa informação que você vai marcar. Professor, o senhor está Oi. nos explicando ou nós vamos resolver aqui agora? Eu estou explicando para vocês fazerem em casa, certo? Porque a gente tem muito conteúdo. Olha, aqui no meu slide a gente está na página, no documento todo, né? No meu plano aqui, a gente está na página 141 de 352 páginas. Aí eu não posso deixar a gente me dá o luxo de a gente ficar aqui, eu olhando vocês fazerem atividade, né? Que é dessa disciplina que a gente tem muita coisa para a gente aprender, né? Muita coisa para eu ensinar. Então, essas atividades ficam para casa, né? A gente contextualiza bastante, essas questões né? de vocabulário vai Vai ficar para casa, né? A gente contextualiza tudo, na a gente próxima aula a gente explica, corrigir elas. eu trago fatos, aqui trago informações, tiro dúvidas de vocês, trago curiosidades, mas a gente faz essas questões em casa, certo? Voltando, segunda questão. Onde é que eu estava? Aqui. Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito dela, da civilização, podemos afirmar corretamente que a importância da história da civilização hebraica se expressa especialmente através da formação de um Estado? Não sei, né? A civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do seu distanciamento em relação às demais culturas do Oriente Próximo? Tá quase, tá quase. Talvez seja essa, talvez não. A importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, constituindo-se de um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo? Opa, talvez, né? Os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento? Essa daqui não cola muito não, né? Mas vamos ver. Que compreende vários outros livros, entre os quais está o Gênesis, que trata da criação, ou letra E? É correto afirmar que a antecedência das civilizações aliás, a Suméria, explica a presença de mitos semelhantes das duas culturas? Professor, acho que eu já sei. Diga aí. Se tiver correto, eu digo para a turma. Diga aí. Eu acho que é a C. Quem foi que falou mesmo, hein? Eu, professor, acho que é a C. Não é porque Qual eu tô... questão, professor? A 2. Quem está falando é o Gabriel Ribeiro, é? É, É a com C? certeza tá errado. A 2. Aliás, é a C. É a C? Correto. Professor, Correto. é a C. Aí, o professor falou a C. Já me poupou da questão, Gabriel. Eu falei, se tivesse correto, eu ia dizer que estava, né? Tenho palavra. Terceira questão. Mas isso não vai acontecer de novo, não, viu? Não. Com relação à civilização hebraica, é incorreto afirmar o denominado cativeiro da Babilônia, isso a gente estudou, constituiu-se
no processo de diáspora dos hebreus da região da Palestina. Esse processo os tornou um povo vagante desde aquela migração forçada e consequente dispersão de sua civilização. Situação só reparada com a criação do Estado de Israel em 1948. Ainda preciso ver as outras? Vamos ver. Vai para a terceira questão mesmo, professor. Eu estou na terceira. Letra B. Suas leis foram sistematizadas a partir de reelaborações de códigos de várias civilizações do Oriente Próximo. Todavia, apresentaram uma novidade em relação às demais, ao defender os pobres, viúvas e órfãos. Essa daqui já está um pouco murcha, né? Para a gente dizer que está incorreto. Aliás, para a gente dizer que está correto. A defesa de um Deus uno, transcendente e bom implicava a vivência ética e moral, visando a salvação futura de cada um. É incorreto afirmar isso? Ou é correto? Estamos falando dos monoteístas. A consideração de si mesmos, né, como povo eleito incutia nos hebreus a responsabilidade de serem exemplos de moralidade e vivência para as demais civilizações. Na minha mente é? Deixa eu ver aqui. É A. Não deixa Eu estou explicando para fazer em casa, viu, Márcio? Porque o professor falhou pro conteúdo. Oi? O professor valeu pro conteúdo, aí o professor explica o conteúdo, e depois, se der tempo, o professor volta e explica. Mais fácil. Eu estou na página 125, tá? Não é não, professor? Eita, tem muita coisa, né? Vem até a 129. Aí o professor ia na explicação e depois voltava aqui, se desse tempo. O cativeiro da Babilônia se refere a quando os babilônios dominaram o povo hebraico. Eu não sei. Ah, Diz lá no... Eu fiz meus cálculos antes- matemáticos, professor. Eu fiz meus cálculos matemáticos e deu A? Isso aí diz lá na página 122, tá? No último parágrafo da página 122. O que é que tem a ver geografia com matemática? Na verdade, história. Vamos lá, página 130. As questões vão ficar por cá, né? Os fenícios e os persas, né? A gente só tem 10 minutos, embora a próxima disciplina seja conosco também. O professor faz com a minha ideia. Vamos lá. Eu já sei a resposta de uma. Guarda para você. Não, mas o professor disse. Eu revelei a resposta. Qual é, professor? Isso que o Gabriel tá falando? O que ele tá falando? A resposta da 2. Vamos lá, pessoal. Atenção, atenção. Ah, tá. Os fenícios e os persas. Página 130, certo? Vamos começar pelos fenícios. Quem eram os fenícios? A civilização fenícia, né, desenvolveu-se na própria Fenícia, território onde é atualmente o que a gente chama de Líbano, na Síria, certo? Os fenícios eram povos de origem semita, né, ou seja, filhos de Sem. Por volta de 3000 a.C., estabeleceram-se numa estreita faixa de terra, com cerca de 35 quilômetros de largura, né, bem estreita mesmo, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo, com 200 quilômetros de extensão. Corresponde à maior parte do litoral do atual Líbano e uma pequena parte da Síria.
Por habitarem uma região, olha só, montanhosa e com poucas terras férteis, os fenícios dedicaram-se à pesca, né? E ao comércio marítimo. Era isso aqui que movimentava a economia deles, certo? Pesca, comércio marítimo, já que lá não tinha como ter muita plantação, né? Estamos falando de região muito montanhosa. As cidades fenícias que mais desenvolveram na antiguidade foram Pilos, Tiro e Sidom. A Fenícia, terra de marinheiros, como falamos, e comerciantes, ocupava uma estreita faixa com aproximadamente 40 quilômetros de largura entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, né? Entre 35 e 40 quilômetros. Atualmente, essa região corresponde ao Líbano e parte da Síria. O solo montanhoso da Fenícia não era favorável, como eu falei, para o desenvolvimento agrícola, ou seja, para a plantação, e pastoril, para cuidar de animais, cuidar do gado, das ovelhas, vivendo como que espremido no seu próprio território. O povo fenício percebeu a necessidade de se lançar ao mar e desenvolver o comércio pelas cidades do Mediterrâneo. Então, só para recapitular aqui, o povo fenício vivia, né, numa parte estreita, entre 35 e 40 quilômetros de largura, e... Ops, o que foi isso? A fibra do meu mouse está acabando. E 200 quilômetros de extensão. 35, 40 de largura e 200 quilômetros de extensão. Era uma parte de terra mais ou menos assim, que se estendia no litoral do Mediterrâneo. Quem eram os persas? A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, num extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao contrário das regiões vizinhas, a região da Pérsia possuía poucas áreas férteis. Esta civilização estabeleceu-se no território por volta de 500 a.C., enquanto os fenícios Professor, os fenícios... se estabeleceram a 3000 a.C. Pode falar, Tânia. Era isso que eu ia perguntar, professor. E qual era a data em que os fenícios se fundaram? Se estabeleceram no local? Obrigado. 3000, os persas um pouquinho depois, né? Assim, 1.500 anos, aliás, 2.500 anos depois, né? O professor vai botar isso lá no Google Classroom, né? Sim, eu botei o de ontem, né? Não, eu não vi, não. Eu vou ver O senhor tá? não tem colocado os slides lá. Pois Mas lembra daquela imagem de geografia? Eu estou com um print na minha galeria, onde você notou os processos de transformação, tudo isso estava lá. Eu também tirei o print. Eu tirei um Tá print. certo. Então vamos lá, porque o tempo está correndo. Através de Ciro, que era um príncipe persa, né, a civilização persa realizou a dominação do reino da região da Média e, assim, deu início à formação de um bem-sucedido reinado, que durou cerca de 25 anos. Nesse período, este talentoso imperador, no caso Ciro, também conquistou o reino da Lídia, a Fenícia, olha só, a Síria, a Palestina, as regiões gregas da Ásia Menor e a própria Babilônia. Ciro, né, esse rapaz aqui, conquistou demais. O processo de expansão iniciado por Ciro... Quando ele começou a dominar essas áreas, professor? Quando ele começou a dominar esses povos? Guerra e comércio. Dominava pela guerra, ou como Napoleão fazia, dominava pelo comércio. Ele isolava uma região. Eles começaram quando?
Ah, sim, a gente vai chegar nessa parte aí, tá? Vamos contextualizar logo aqui, que é como eu sempre faço, eu dou uma contextualização mais abrangente e depois eu vou para os detalhes, certo? Só para a gente se situar do que é que a gente está falando. O processo de expansão iniciado por Ciro foi continuado pela ação do imperador Dário, que dominou as planícies do rio Indo e a Trácia. Nesse momento, dadas as grandes proporções assumidas pelo território persa, Dário viabilizou a ordenação de uma genuína reforma administrativa. Pelas mãos de Dário, os domínios persas foram divididos em satrápias, subdivisões do território a serem administrados por um sátrapa, o Planalto da região do Irã, região montanhosa e desértica, situada a leste do Crescente Fértil, que era onde a Fenícia estava, entre a Mesopotâmia e a Índia. Foi povoado pelos medos e pelos persas. A princípio, os persas eram dominados pelos medos. Isso aqui não é medo de ter medo, não, tá? Medo era uma população. Essa situação se inverteria por volta de 500 a.C. Nessa época, sob o comando de Ciro, os persas dominaram os medos e passaram a controlar a região. A religião da Fenícia, olha só, isso aqui a gente está chegando na parte interessante. Da Fenícia era o politeísmo, onde praticavam rituais de sacrifício de animais. El, desse jeito mesmo, tá? El era o Deus máximo, aquele que havia criado o mundo, mas não necessariamente isso para os fenícios, tá? Espera aí. Para os fenícios. Mas não necessariamente os deuses. Nada acontecia sem o seu consentimento. Por isso, El sabe de tudo. El é representado como um homem velho, sentado no alto da montanha, distante da humanidade. Para alcançar suas graças, os fiéis devem se dirigir à sua esposa, Astarte. Quase a mesma coisa que acontece no cristianismo, onde um Deus, né, intercede por outro, né? O santo faz essa intercessão. Acabou a aula, tá faltando 2 minutos. Mas dá pra gente ler esse parágrafo aqui. Eu acho que isso vai ser melhor quando as aulas, né, voltarem aos 50, né? 50 minutos, quando acabar a pandemia. Essas páginas aqui que é. Os fenícios, povos comerciantes. A Fenícia, eu estou na página 130, tá? A Fenícia foi uma região localizada no Oriente Médio, que tinha sua costa voltada para o mar Mediterrâneo, o que propiciou o desenvolvimento de técnicas de navegação bem úteis. Por isso, os fenícios foram chamados de povos do mar. Essa região também fazia fronteira com a Síria, Palestina e Mesopotâmia, como a gente viu aqui no slide. A existência dos fenícios vai de 2.300, né, entre 2.300 e 3.000, desculpa, meu nariz, até 65 a.C. Voltando para o livro. Essa região também, pronto, aqui, fazer fronteira. Os fenícios desenvolveram sua economia com base no comércio marítimo, né, realizado quase totalmente pelo mar, claro. As principais rotas eram o Egito e as cidades gregas. Também realizavam comércio em forma de caravanas para a região central do Oriente Médio. A gente vai ficar com essas atividades das páginas anteriores para fazer e a introdução aqui aos fenícios e os persas, certo? Quando a gente voltar para a próxima aula, a gente já vai estar mais por dentro